Senhor Alessandro Bisacro, eu queria saber quem é você. Bem, meu nome é Alessandro Bisacro, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho 52 anos, sou autor dos livros Guerra Irregular, Terrorismo, Guerrilha e Movimentos de Resistência ao Longo da História, A Guerra na Era da Informação e Lawrence da Arábia. Mas o que essa guerra afeta no Brasil e no resto do mundo? Essa é um grande questionamento. Por quê? Porque o principal objetivo da Rússia é rever a ordem internacional, tá? E que ordem... A Jujuba está aqui debaixo aqui de mim. Aqui. Desculpa aí, pessoal. O que é o grande objetivo, maior objetivo russo? Tá? Primeiro tem que entender que a guerra da Rússia não é com a Ucrânia. A guerra da Rússia é com o Ocidente. Tá? O maior objetivo da Rússia é rever a ordem internacional que vigora hoje. Essa ordem internacional ela surge ao final da Guerra Fria. A Guerra Fria, aquele conflito que se seguiu à Segunda Guerra Mundial. E aí vocês estão em que série do ensino médio? Aí está no nono ano, eu estou ele. Eu estou no primeiro. Beleza. Ele está no primeiro e eu e a... Tá. Então, assim, estão aprendendo sobre isso aí, né? Até questão de prova do Enem, etc. Então, assim, o conflito que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, isso é a Guerra Fria. Ela vai terminar entre 1989 e 1991. Com o fim do Império Soviético, né? Com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir daquele momento, a gente vai ter uma ordem internacional hegemônica, ou seja, os Estados Unidos saem da Guerra Fria como uma grande potência econômica, militar, política, informacional do planeta. Tá? Logo em 91 tem a Guerra do Golfo, de 91, a Operação Tempestade do Deserto, que os Estados Unidos lideram uma coalizão de mais de 40 países para poder libertar o Kuwait, que tinha sido ocupado, né, por tropas iraquianas. Então, essa ordem hegemônica ela vem sendo desafiada. Vem sendo desafiada por potências, né, que têm seus interesses, vamos dizer assim, obliterados por esse domínio exclusivo do Ocidente sobre a égide dos Estados Unidos. O mais importante dessas potências, que os Estados Unidos chamam de potências revisionistas, é a China. A China ela busca simplesmente usurpar esse poder hegemônico que é dos Estados Unidos. Só que a Rússia tem seus interesses. A Rússia ela quer uma ordem que não seja unipolar, que não seja só a ordem internacional determinada pelo Ocidente. Ele quer uma ordem multipolar, ou na terminologia dos russos, uma ordem policêntrica. Então esse é o objetivo final dos russos. Quando a Rússia invade a Ucrânia, ela se vale do seu poderio nuclear como um instrumento de dissuasão que lhe dá liberdade de ação para atuar na campanha da Ucrânia. Então, em termos militares, para se opor à invasão da Rússia, o Ocidente tinha pouca coisa a fazer. Tá? Mas, em termos econômicos, informacionais, políticos, ele pode fazer e fez muita coisa. No campo econômico, ele tomou uma série de medidas extremamente duras contra a Rússia. Só que, para muitos analistas, essas medidas que o Ocidente tomou contra a Rússia vão ter efeitos de segunda, de terceira, vão ter consequências, vão ter reflexos de médio e longo prazo nessa ordem internacional. Então, as consequências disso ainda são muito incertas. Então, essa série de medidas que o Ocidente tomou, esse pacote, esse pacotão, né, vamos dizer assim, de sanções econômicas à Rússia, pode impactar de forma muito, muito imprevisível essa ordem internacional. Em termos diplomáticos, ela, de certa forma, joga a Rússia num alinhamento com a Índia e com a China, principalmente com a China. E a relação da Rússia com a China é muito assimétrica, porque a Rússia ela tem assim, ela não dá economicamente para
para se igualar com a China. Então, é muito possível que ela se torne, que ela apresente um grau de dependência muito grande da China, entendeu? Então, assim, essas consequências globais desse conflito, tanto é que tem gente que já fala numa nova ordem mundial. As consequências globais desse conflito ainda são imprevisíveis. Até mesmo porque China, Rússia, Índia, Irã, Turquia, Estados Unidos, Alemanha, ainda vão tomar uma série de medidas, uma série de providências que vão alterar essa dinâmica. Vão alterar ou tendem a alterar essa dinâmica. Então, assim, o Brasil, assim como qualquer outro país no mundo, agora o Brasil é um país que tem uma população expressiva, tem um território muito grande, tem recursos, é um depositário muito grande de recursos naturais, é uma economia significativa. Então, o Brasil ele tem um papel de proeminência no globo. Ele tem que saber defender os seus interesses, né, de tal forma que esses choques, esses atritos, essas turbulências na ordem internacional não nos afete de forma muito negativa. Muito pelo contrário, crie oportunidades para que nós fortalecemos nossa economia, fortalecemos nosso papel como player global, né, como ator